Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Se coloque de pé por bondade. Abra sua Bíblia em Salmos, de número 30, verso de número 5. E nós vamos fazer menção da última parte, ou da parte B, do verso 5. Quantos trouxeram Bíblia, digam amém. Salmos 30, verso 5, o texto diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir esse texto todos juntos no 3, 1, 2, 3. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sente por bondade, meus irmãos. A possibilidade de provações ou os momentos de profundas tribulações faz parte da vida cristã. A nossa vida, ela é de montes e vales, de águas tranquilas e mares bravios, de campos floridos de alegria e, de repente, os espinhos das tribulações. O interessante é que o salmista, no número 30, e no verso 5, ou no verso 1 até o verso 12, ele traz o louvor a Deus pela restauração que o Senhor fez, e agradece ao Senhor. Mas ele também vai expor a realidade da ira de Deus, quando nós nos debruçamos nas nossas convicções puramente terrenas e nos alçamos nela, ou nos alicerçamos nela, como se a força e o vigor dependesse puramente de mim e das minhas próprias ações. E ele, o salmista, clama e reconhece e agradece a Deus por esta ira durar determinado tempo e o favor da vida em Deus se aproximar dele. Então ele expressa esta frase que todos nós conhecemos, ou através de você já ter lido esse texto, ouvido alguém pregar, ouvido alguém dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o choro, ele pode trazer diversas explicações ou sentidos explicativos. Mas a ideia de choro, no verso 5, do número 30 de Salmo, expõe a respeito de tribulações, angústias, momentos difíceis, situações difíceis da vida. E o resultado dessa tribulação é a própria ira de Deus. Repare o verso 5, o seu momento usual, porque a sua ira dura um momento, o choro, no seu favor está a vida, a alegria, ou o triunfo, ou a conquista. A verdade é que nós atravessamos provações sem às vezes escolhermos passar por ela, enfrentá-las. Não é iniciativa nossa, não é posicionamento nosso, Renato, atravessar por provações. Não é posicionamento nosso passar pelo dia mal ou enfrentar dias difíceis. Porém, o passar por muitas tribulações vai produzir, como diz em Romanos capítulo 5, 3 e o verso 4, perseverança, experiência e esperança. As tribulações, as pressões, as aflições que nós atravessamos produzem em nós firmeza para continuarmos crendo e obedecendo, tendo um caráter aprovado por Deus, crescendo em maturidade espiritual e consolidando a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Diante disso, nós temos pelo menos
3 ações que envolvem o choro durante uma noite e precisam ser destacadas para o raiar da alegria de Deus surgir em nossa vida. A primeira verdade que nós podemos destacar em relação ao choro durar uma noite. Primeiro, o choro da circunstância. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós pegamos alguns exemplos. E eu preguei o exemplo de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi é angustiado pelas circunstâncias que envolveram a Ziclag, enquanto ele estava em batalha com os seus soldados. A Bíblia diz que quando ele chegou a esta terra, a este lugar, a esta cidade chamada Ziclag, para voltar ao seio familiar, a cidade tinha sido invadida pelos amalequitas. E os amalequitas atearam fogo nessa cidade e levaram as mulheres desses soldados, as famílias desses soldados, as mulheres e os filhos levaram cativos. E Davi e aqueles homens, quando observaram que a cidade estava queimada, sido ateado fogo, eles alçaram a sua voz em agonia e choraram, tanto até perder as forças e não conseguir chorar mais. Davi então tomado de uma angústia, e aqueles soldados que resolveram ou tentaram apedrejar a Davi, colocando a culpa sobre Davi pela sua amargura, porque perderam suas esposas e os seus filhos. Mas Davi, diante disso, lá no verso 6 do capítulo 30, diz que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi sabia que as aflições presentes não iam paralisar o agir de Deus. Davi sabia que as tribulações presentes não iam aprisionar o agir de Deus. Ele mesmo escreveu Salmos 34 e 19, dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi, na força do Senhor, não se sujeitando às circunstâncias, chamou Abiatar, o sacerdote daquela época, e pediu que Abiatar trouxesse o éfode, a fim de que Davi consultasse ao Senhor e pedisse direção a Deus. E nesse pedir direção, e nesta oração ao Senhor, para pedir a direção em meio a essa circunstância, ele pergunta a Deus: perseguirei eu a esta tropa, aos amalequitas, vou alcançá-los, vou conseguir alcançá-los? Deus então responde a Davi e diz para Davi: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. A resposta de Deus a Davi foi a garantia que no meio das circunstâncias, Deus está no comando. Deus está no controle. As ações estão sendo determinadas por Deus. As ações estão sendo controladas por Deus. E Davi, na orientação divina, naquela circunstância atípica de dor, resgatou a sua família, e todos os soldados também com Davi resgataram os seus, retornaram para Ziclag e celebraram, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero declarar nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, que tem resposta de Deus para a sua alma diante das circunstâncias mais difíceis. Tem resposta para o teu clamor, tem resposta para a direção que você está pedindo ao Senhor. Tem milagre chegando em resposta para a sua vida. Tem milagre, tem vitória
vitória chegando com resposta para a sua alma. Mesmo em meio às circunstâncias, Deus trará resposta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A primeira circunstância, ou primeira verdade que envolve o choro das circunstâncias. A segunda verdade que envolve o choro do abandono. Paulo, no final da sua trajetória, no final da sua vida, está preso em Roma, numa masmorra, local escuro, úmido, numa cela solitária. E ele escreve a Timóteo, e escrevendo a Timóteo, ele fala para que Timóteo venha depressa, porque Demas o tinha abandonado. A ideia de abandonar, no texto que Paulo está se referindo, é um abandono total. É um abandono em deixar alguém numa situação terrível. O único que esteve com Paulo até o último momento da sua vida foi Lucas, o seu fiel amigo, fiel médico que sempre esteve ao seu lado. E Paulo, nos seus momentos finais da sua vida, escrevendo a Timóteo, não se sabe se chegou a capa, se chegou os livros, se chegou os pergaminhos, mas ele pede: me traga a capa que eu deixei em Troade, como também os livros e os pergaminhos. Ele pede a capa porque o frio está chegando e aquela capa ia servir para aquecê-lo. Ele pede os livros e os pergaminhos para que a sua mente se envolva com a verdade da Escritura e aqueça o seu coração. E ele vai destacar um homem que estava vindo com fúria contra ele, chamando ele de Alexandre. Paulo chama de Alexandre o latoeiro, alguém que lhe fez muitos males. Mas a grande angústia de Paulo, a grande amargura que envolveu o coração de Paulo naquela cela fria, naquela prisão fria e solitária, é que na sua primeira defesa, ninguém esteve com ele, ninguém foi lá defendê-lo, ninguém foi lá ver a primeira defesa de Paulo. E Paulo diz que todos o abandonaram. As defesas antigamente, ou no período romano, elas eram abertas, as pessoas podiam participar. Então os amigos de Paulo podiam participar da primeira defesa dele, e quem sabe defendê-lo como uma testemunha, mas ninguém ousou ir, ninguém estava com Paulo, e todos o abandonaram. E essa angústia tomava o coração de Paulo, porém ele dá um destaque ao abandono. Todos me abandonaram, Lucas ficou, mas tem algo que não pode ser tirado da minha alma e do meu coração. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Hebreus capítulo de número 13, versos 5 e 6, a parte B. O escritor aos Hebreus escreve aquilo que estava lá em Deuteronômio capítulo 30, e ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Abandonado por aqueles amigos de Paulo, sim, mas jamais abandonado pela presença de Deus, jamais abandonado pela graça do Senhor Jesus. E diante das minhas batalhas, o Senhor está me vendo. Diante das minhas batalhas, pastor Oswaldo, o Senhor está me assistindo. Diante das guerras travadas contra Satanás, o Senhor está me vendo. E Paulo finaliza o capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 17 e 18, dizendo: porque para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de
toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor está lhe assistindo, o Senhor está lhe vendo, o Senhor está lhe contemplando. Pode ser que no momento angustiante você não tenha alguém por perto, pode ser que nos momentos de dores você esteja só, preso numa cela fria como Paulo, sem alguém estando perto para um abraço, para um socorro, para trazer a capa, os livros e os pergaminhos. Mas nesse ambiente a presença de Deus está lhe vendo, Deus está lhe assistindo, Deus está lhe contemplando. E eu digo e ratifico que o choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus vem pela manhã. Abandonado? Sim, por Deus jamais. Abandonados por todos que um dia estiveram comigo? Sim, por Deus jamais. Ele sempre esteve comigo. O Senhor me ajudou na minha defesa, o Senhor me ajudou nesta cela fria, o Senhor me fortaleceu nesta cela fria. E na cela fria, Paulo escreve aos crentes de Filipenses. Na cela fria, Paulo ainda tem combustão espiritual para escrever a palavra de Deus. Ei, Deus não vai te abandonar nos momentos mais difíceis da sua vida. É necessário passar, você vai enfrentar, mas a boa mão de Deus vai estar estendida sobre você. Creia nisso. O choro pode nos envolver nas circunstâncias. O choro pode nos envolver no abandono. E por último, o choro pode acontecer por eu estar fazendo aquilo que é certo. Eu estou fazendo aquilo que é certo. Estou lutando por aquilo que é certo. E o choro vem. E a aflição vem. E a angústia vem. Às vezes, por nós estarmos fazendo a vontade de Deus, acabamos, Jonathan, padecendo. Por obediência a Deus, você acaba sofrendo as agruras do choro. Por estar fazendo aquilo que é certo, muitas vezes castigado, moído, perseguido, tentado, mas você continua fazendo o que é certo. Daniel, por obedecer a Deus e não a um decreto que violaria a sua fé e a sua vida com Deus, sofreu a mais intensa batalha na sua vida na terra babilônica. Homens que eram perversos e que invejavam a Daniel porque ele era um dos 3 governadores e o principal, amigo de Dário, e que tinha autoridade na Babilônia. Mas esses homens invejaram e armaram um plano maquiavélico, porque eles não encontraram sequer um erro em Daniel. Eles não encontraram nada que pudesse acusar a Daniel. E olha que eles tentaram. Tem gente que tenta achar defeito nos outros, não vai achar. Tem gente que tenta achar defeito em homens levantados por Deus. Não vai achar. Não acharam em Daniel. Não é porque Daniel era perfeito. Daniel era um homem comum. Como Elias, sujeito às paixões. Mas eles não acharam em Daniel alguma acusação que o pudesse lançar em prisões. Eles então, num plano maquiavélico, vão até Dário, o grande imperador babilônico, o rei da Babilônia. E eles então atiçaram o ego de Dário, o orgulho de Dário, dizendo: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias
fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Quando Daniel soube do decreto, o que Daniel fez? Entrou em casa, abriu as janelas para Jerusalém. E durante 3 vezes no dia, orava ao Senhor, dava graças diante de Deus, como ele costumava fazer. Daniel colocou no seu coração em continuar fazendo o que é certo, mesmo que isso lhe custasse a vida, Fernando. Mesmo que isto, por um determinado decreto do rei, lhe custasse tudo, mas Daniel não ia negociar a sua fé. Não ia negociar a sua vida com Deus. Mesmo que lhe custe tudo, mesmo que diante do certo choro venha, continua fazendo aquilo que é certo, porque Deus é fiel para com aqueles que estão no caminho certo e fazendo aquilo que é certo. Continua sendo um Daniel. Aqueles homens armaram um plano, uma cilada para pegarem Daniel, e pegaram. E conseguiram pegar Daniel orando, clamando a Deus, desobedecendo os decretos reais. E como Marias fifis foram lá fofocar ao rei. Ó rei, o Senhor baixou um edito, um decreto. E está lá Daniel, ó, não é fofoca, é trazendo para o Senhor o que está acontecendo no reinado. Fofoqueiros, invejosos, que queriam a destruição de Daniel, mas Daniel estava lá orando. Daniel estava fazendo certo, Daniel estava clamando a Deus. Quando o rei viu que o decreto que ele tinha feito iria acabar com a vida de Daniel, ele tentou fazer de tudo para livrar Daniel da cova dos leões. Mas os homens iam lá e com ímpeto disseram: tem um decreto do medo e dos persas e não pode haver revogação, o Senhor tem que cumprir o decreto. Então chama Daniel. E o rei, com o coração angustiado, lança Daniel na cova dos leões, mas ele lança com uma convicção. Ele lança com a certeza e ele diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Deus não vai te livrar da cova, ele vai te livrar na cova. Deus não vai te livrar da tempestade, ele vai te livrar na tempestade. Deus não vai te livrar do dia mau, ele vai te livrar no dia mau. Lançaram Daniel na cova dos leões, mas naquela cova Deus entrou com Daniel. Não deixou Daniel sozinho naquela cova. Enquanto o rei estava em casa angustiado, jejuando, não querendo ouvir os músicos, não querendo ouvir os instrumentos, esperando o dia arraiar, estava lá Daniel bem tranquilo, como aquele hino que a Mara Lima canta, dormindo e fazendo dos leões. E eu não sei se isso de fato aconteceu, mas é pura metáfora. Mas é legal a gente pensar que virou travesseiro para Daniel dormir. Enquanto o rei estava preocupado, Jesus estava aguardando Daniel naquela cova. Enquanto o rei estava lá atribulado, Deus estava aguardando Daniel naquela cova. Deus está ali guardando no meio do tormento. Deus está
está lhe guardando no meio da tribulação. Deus está lhe guardando diante dos dias difíceis que você atravessa. De manhã, levantou o rei. E ele vai lá na cova aonde Daniel estava. Lá no capítulo 6, no versículo 19. Eu achei interessante porque bateu exatamente com o texto de Salmo. Pela manhã. Coloca lá. Daniel capítulo 19. Versículo de número 6. Daniel, tem alguém lá em cima? 6 e 19, desculpa. 6 e 19. Abra aí a sua Bíblia aí. Daniel capítulo 6, eu acho que desapareceu o nosso cara do Data Show, né? Que legal. Daniel capítulo de número 6, tá ali, mas está tão sumido, rapaz. Ô, rapaz, te levanta, levanta essa cabeça para mim te ver. Olha só, olha que interessante. O choro pode durar mas a alegria vem o rei Dário vai lá na cova aonde Daniel estava. Ele jejuou a noite inteira, a madrugada inteira, preocupado, aflito, angustiado. E daí o texto diz, de manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões para conferir se Deus tinha livrado a Daniel. E ele chega na porta da cova, chama Daniel com voz triste, dilacerado o coração, e ele diz, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E ele esperando uma voz lá de dentro. Ele esperando uma resposta lá de dentro, irmão Luiz. E de repente uma voz brada lá de dentro. Oh, rabagachoramahai. E de repente uma voz, no meio da tribulação, no meio da angústia, era a voz de Daniel, que o Senhor tinha livrado na cova. E a voz de Daniel diz, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, de manhã. Eu vou conferir, fique tranquilo, rei, estou bem vivo. Passei uma madrugada bem tranquila. Os leões, tudo com a boquinha fechada, até oraram comigo. Até clamaram ao Senhor comigo. Eles foram lançados na cova famintos. Mas o milagre aconteceu naquela cova, aleluia. A mão de Deus foi naquela cova. Tem gente que quer ver o nosso mal, e como tem, meus irmãos. Tem gente que quer ver a tua queda, a tua destruição. Tem gente que quer ver o teu fim. Tem gente que inveja você. Às vezes você tem lá um fuquinha, tem lá uma casinha simples, não é dotado de dinheiro, mas recebe o que eu tenho. É porque você tem a unção de Deus, e é isso que eles invejam, a graça de Deus, a unção de Deus sobre você. Como tem gente para querer ver você numa cova, sendo devorado pelos leões, mas aquele que é o teu Deus, que está contigo, entra contigo na cova, te livra da boca dos leões e te concede graça. Mesmo fazendo o que é certo, vai ter choro. Mesmo fazendo o que é certo, vai ter momentos difíceis. Porém Deus vai olhar e vai te dar livramento, saída, escape. E vai ter culto de ações de graça. Vai ter celebração. Vai ter festa. Vai ter alegria. Porque Dário, vendo o agir de Deus na vida de Daniel, baixou um novo decreto.
baixou um novo edito e escreveu para que todos soubessem que o Deus a qual Daniel serve é o Deus que livra. E então ele baixa o decreto e diz: povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Vai ter cultos de ações de graça, vai ter celebração, vai ter momentos de alegria, vai ter socorro de Deus, vai ter escape. Pode haver choro em meio às circunstâncias, pode haver choro no abandono, pode haver choro quando eu estou fazendo aquilo que é o certo, mas o detalhe é o choro, Renato, pode durar uma noite, um tempo, um momento, mas a alegria de Deus está vindo, está raiando pelo amanhã. Tem milagre de Deus para a sua casa, tem milagre de Deus para a sua alma, tem milagre de Deus para a sua vida, tem resposta de Deus vindo para você. As circunstâncias estão difíceis, Deus vai entrar em Ziklag. Tem abandono, o Senhor vai te assistir. Está chorando por fazer aquilo que é certo, o Senhor vai entrar na cova dos leões e vai providenciar o escape, a saída, o milagre. Quem pode levantar a mão lá em cima? Dá glória a Deus, bem gostoso para Jesus. Se coloque de pé por bondade. Oh, aleluia. O choro pode durar uma noite. Aguenta, suporta, aguenta as circunstâncias. Deus vai dar direção. Suporte quando o abandonarem, quando não tiver ninguém do teu lado. Aonde estão os amigos? O Senhor vai dar um Lucas para estar ao seu lado até o fim. E vai estar lhe assistindo. Eu estou fazendo certo. Eu estou trabalhando, eu estou orando, eu estou sendo fiel a Deus. E isso está me acontecendo. Espera. Continua fazendo aquilo que é certo, porque fiel é aquele que te prometeu. Fiel é o nosso Deus. E Ele não vai te deixar no momento de dor, no momento de perda, de angústias, de tribulações, de tempestades, de terremotos, de ventos fortes, de furacões. Quando você menos esperar, Ele está vindo sobre as águas. Aleluia, eu sinto uma brisa do Espírito Santo aqui nessa noite. Ele vai chegar andando sobre as águas de forma bem tranquila, mansa, suave, e vai acalmar isso tudo que está acontecendo. Ele vai trazer alívio, Ele vai trazer descanso, Ele vai trazer o jugo dEle que é leve, que é suave, possível de ser carregado. Ele está trazendo saída, escape, livramento. Pastor, está difícil. Eu estou pensando em jogar tudo para o alto, porque eu não aguento mais. Isso faz parte da nossa natureza humana, o não suportar. Mas dentro de você tem uma natureza divina, e a voz de Deus dizendo: suporta, porque eu estou contigo na
cova e vou te livrar na cova. Eu estou contigo na fornalha e vou te livrar na fornalha. Eu estou contigo na prisão e vou te livrar na prisão. Eu estou contigo no meio dessa tempestade e vou te livrar na tempestade. Deus está dizendo: suporte um pouco mais, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria está chegando, está chegando, está chegando, está chegando para a sua alma. Deixa eu orar por você nessa noite. Feche os teus olhos onde você está. Aleluia. 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 Tu estás aqui, Jesus. Como tem pessoas que precisaram ouvir esta palavra mansa ao coração, esta orientação para a alma. Só tu sabe como estão os corações. Orabagashura mahas, ergue assuma, edegamahasuika mahas. Mas tu és o nosso Deus, o Deus que está conosco até o fim, como esteve com Paulo. O Deus que vai numa cova cheia de leões para livrar um filho seu. O Deus que vai a Ziklag se encontrar com Davi e dá a orientação e a certeza que ele vai alcançar e vai conseguir restaurar a sua casa, a sua família. Dê suporte aos teus filhos que aqui estão. Derrama graça sobre os meus irmãos. Derrama convicção. Derrama fé. Derrama certeza. Derrama graça. Derrama apoio. Ah, como nós precisamos de Ti. Como nós dependemos de Ti, Jesus. Vai na nossa frente. Vai quebrando o arco, as lanças, queima os carros no fogo. E que o nosso coração se aquiete sabendo que Tu és Deus. Oramagai, chorabagai. Coloca na nossa alma, no nosso coração, certeza, confiança. De que o choro pode durar uma noite, um tempo, determinado tempo. Mas a alegria está chegando. A alegria está raiando, a alegria está vindo, o momento da vitória está chegando, o milagre está chegando, a graça está chegando, a bênção está chegando, o apoio está chegando, o livramento está chegando, o escape está chegando, a saída está chegando. Eu creio em Ti, eu creio na Tua